dar o feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, as que estão nos acompanhando online. Deixa eu olhar os rostinhos das mamães aqui, feliz por estarem na presença de Deus e por ter ganhado presentes, não é verdade? Glória a Deus. Nessa noite, eu vou falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Os 3 cultos têm sido cultos especiais para o Dia das Mães. Na parte da manhã tivemos a ministração de mãe falando para mães. No culto das 17 tivemos aqui uma filha representando os filhos falando para as mães. E agora eu estou aqui como um marido, como um pai, mas também como um filho, falando para as mamães. Amém? Ser mãe é um presente maravilhoso que Deus entregou à mulher desde a criação. Quando nós vemos lá em Gênesis que Deus, Ele cria o homem do pó da terra. E ao passar do tempo Ele vê que não é bom que o homem esteja só. Ele não somente faz uma cópia. Ele não somente pega e fala, vou fazer um outro ser aqui. Ele faz a mulher diferente. A mulher, a estrutura da mulher é diferente, ela diferencia do homem. Não apenas externamente, mas também internamente. Podemos citar aqui, a mulher ela é provida do útero para gerar. Então nós vemos que o propósito de Deus sempre foi que houvesse multiplicação, transformando a mulher em mãe. Então, toda a estrutura é diferente. Quando falamos de mãe, talvez algumas pessoas aqui vão ter lembranças muito boas. Outras talvez nem tantas lembranças boas. E ainda tem aqueles que talvez nem tenham lembrança nenhuma. Mas essa noite, o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, porque nós podemos mudar a história das próximas gerações, amém? O tema dessa ministração de pai para mães. Muitas são as mães citadas na Bíblia, que falam sobre Sara, sobre Rebeca. Nós podemos falar sobre Maria. E quando eu orava ao Senhor, Deus Ele colocou uma mãe específica no meu coração. Talvez você vai falar, essa não é a minha mãe preferida da palavra do Senhor. Mas foi aquela que Deus colocou no meu coração. E eu acho interessante porque hoje pela manhã quem ministrou sobre de mãe para mães foi a minha esposa. E nós temos o hábito em casa de quando preparamos uma palavra, quando Deus coloca algo no nosso coração, primeiramente Deus fala conosco. E depois a gente ministra um para o outro em casa. A gente fala, vem aqui, senta aqui, escuta o que Deus colocou no meu coração. E quando ela começou a falar da ministração dela, eu falei, uma das mães que ela falou aqui é a mesma que Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei, então estamos bem sintonizados no Espírito. Nós vamos falar de uma mãe, que ela foi uma guerreira, corajosa, e certamente é uma inspiração para aquelas que realmente desejam ser mães. Nessa noite nós vamos falar sobre Joquebede. Talvez muitos até uns tempos atrás não sabiam nem quem era Joquebede. Quando lançaram aquele corinho dizendo Joquebede, Moisés não vai morrer, muita gente ficou sabendo que Joquebede é a mãe de Moisés. Uma mulher guerreira, uma mulher corajosa. E nós vamos falar um pouco sobre ela. A palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu uma criança
era um lindo menino e chorava. Enternecida declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, que nessa noite tão especial, meu Pai, o Senhor possa vir falar aos nossos corações a importância da maternidade, e que nós também, pais, possamos entender o quanto é valioso essa dádiva, Senhor. Fale conosco, repreendemos agora, meu Pai, todo ataque na mente que venha para tirar a nossa atenção. Repreende, Senhor, toda canseira física e espiritual, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos do livro de Êxodo, nós vamos ver que existe um decreto de morte para as crianças do povo hebreu, os meninos que nascessem naquele período. Faraó, ele tomou consciência de que o povo hebreu estava crescendo muito rapidamente. E ele disse: então, nós temos um problema. Porque se esse povo crescer muito mais além, eles podem se rebelar contra nós e tomar o poder do Egito. Então havia um decreto de morte, para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Eu não sei de dizer, eu até pesquisei, mas não encontrei estudos que dizem isso exatamente. Se quando Joquebede engravidou, se o decreto já tinha sido lançado. Mas uma coisa é certa: quando Moisés nasceu, o decreto estava vigente. Nós estamos falando de uma mulher que enfrentou com coragem o perigo da morte. E nós vemos na Bíblia, quando fala de decretos de morte para crianças, nós vemos acontecer a mesma coisa quando Jesus nasceu. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Nós vemos o levante de Satanás contra as crianças nos dias de hoje, com leis satânicas favorecendo o aborto. Toda vez que nós vamos ver que algo muito grande, algo grandioso irá acontecer no mundo, eles tentam atacar nossas crianças. Eu não sei você, mas eu acredito que o que está para acontecer é a volta de Jesus. Por isso eles estão atacando tão fortemente os nossos filhos. Joquebede, ela teve algumas características que ressaltou ao meu coração quando eu estava estudando sobre ela. E nós vamos falar sobre 4 características de Joquebede. Ela foi corajosa, ela teve fé, ela era inteligente e ela era perseverante. Coragem para trazer um filho ao mundo mesmo quando há um decreto de morte. Porque o coração de uma mãe fala mais alto do que as vozes dos assassinos. O coração da mãe, ela não escuta aquele que diz: eu vou matar seu filho. A criança, desde o primeiro momento que ela está sendo gerada, ela já é coberta por um amor. E você vai entender isso. Naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje. Com poucas semanas de gestação já consegue saber qual é o sexo da criança. Ela poderia estar carregando no ventre dela uma probabilidade 50-50. Se for menina vai viver, se for menino vai morrer. Mas ainda assim, ela teve coragem. Sabe por quê? Porque ela não tinha um exame dizendo é menino ou é menina. Mas ela tinha uma convicção no coração dela dizendo: é filho, é filho, é filho. E isso é um tapa na cara de muita gente nos dias de hoje, que querem matar no ventre aquilo que é promessa do Senhor. Você sabia que tem muita gente que tem clamado às vezes até por libertação da família. Mas quando Deus coloca um presente que pode ser aquele que vai ser usado por Deus para trazer libertação, as pessoas matam. Um menino e uma menina que nasceria, cresceria, seria cheio da presença do poder de Deus e traria libertação para toda uma geração. Muitos têm ceifado essa vida no ventre.
Não aborte os planos de Deus. Joquebede nos dá um exemplo muito tremendo de coragem. Porque havendo um decreto de morte, ela dá à luz e esconde a criança por 3 meses. Ela cuida, ela protege, ela tem em seus braços um filho tão pequeno, mas tão amado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa hora. Talvez você pode dizer, a minha mãe me abandonou. Eu não conhecia a minha mãe. Mas eu quero te dizer que só de ela ter deixado você vir a esse mundo, já demonstra amor. Já demonstra amor. Deixar vir ao mundo é uma prova de amor. Mas ao passar os 3 meses, a criança começa a crescer. O choro aumenta a intensidade. Talvez só o leite não era mais suficiente. Ela precisa alimentar de alguma outra coisa. Se torna impossível esconder a criança. E aí mais uma virtude dela é demonstrada, a fé. Que no primeiro momento parece loucura. Mas nós vemos o cuidado de Deus quando nós nos importamos nos detalhes. Você acha que realmente se ela soubesse, se ela quisesse que a criança morresse, ela ia ter preparado um cesto com tanto cuidado? A palavra de Deus diz que ela vai, no versículo 3 do texto que nós lemos, que ela pega um cesto, ela vai calafetar ele, ou betumar, com betume e com piche. Profeticamente ela estava dizendo, e nós sabemos que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, anos à frente, mas ela estava dizendo assim, se lá na época de Noé, a ordem foi a mesma, usa o betume, usa o piche, prepara a arca, isola a arca para não entrar água. Ela está dizendo assim, eu vou lançar ele nas águas, mas as águas não vão tocar meu filho. Eu vou lançar ele nas águas, mas os animais selvagens não vão sentir o cheiro do meu filho. Ele vai estar guardado. Entende que ninguém cuida daquilo que sabe que vai perder. Mães, vocês precisam ser voz profética sobre a vida dos seus filhos. Precisam declarar que o mal não tocará neles e nem se aproximará. Nossas casas precisam ser lugares seguros para os nossos filhos. Cuidado com quem você recebe na sua casa. Cuidado onde vocês deixam os seus filhos ir. Pais e mães, cuidem dos seus filhos. A maldade não vem escrita na testa das pessoas. Algumas semanas atrás, o meu filho mais novo, João Pedro, ele nos pediu para dormir na casa de um coleguinha ali no condomínio onde nós moramos. Os pais são conhecidos nossos, o pai dele trabalha comigo. E nós deixamos ele dormir lá. No dia seguinte, pela manhã, ele chegou em casa feliz da noite que tinha passado lá brincando com os amiguinhos. Mas uma das mães desses amigos que estavam dormindo lá fez um convite para que as crianças fossem numa chácara. E eu ali meio sonolento, cansado, ele veio feliz, ele pediu, pai, eu posso ir? Ele sempre faz isso, ele pede para a mãe dele joga a responsabilidade para mim. Pede lá para o seu pai. E eu confesso, irmãos, que eu nem pensei muito. Falei, não, pode ir, filho. Pode ir. Eu não sei te dizer se foi um sonho, se foi uma visão. Mas eu comecei a ver algo. Eu via o meu filho chegando num lugar que eu não conhecia. E eu via várias pessoas. E entre elas havia um homem. Eu não via ele fazendo nada de ruim com meu filho, mas eu sentia a intenção no olhar dele. Eu sentia a intenção de maldade no olhar daquele homem. E aí quando eu acordei já chorando, me levantei e eu pensei, vou falar para minha esposa pedir a localização da onde é essa chácara. Não sei quanto tempo passou, mas eu vou lá buscar meu filho. E comecei a orar, Senhor, protege meu filho, guarda meu filho, Senhor. Não deixe que nenhuma pessoa maldosa faça nada com ele. E aí então eu escutei o choro do meu filho na sala. E eu não sei se eu sentia alívio ou se eu sentia pavor. E aí ele veio no quarto. Que enquanto ele estava se preparando para ir,
ele pisou numa pedrinha e furou o pé. E aí ele voltou para casa e ele falou: pai, eu não vou lá mais não, vou ficar em casa com o senhor. Deus cuida dos nossos filhos, porque os nossos filhos são herança do Senhor para nós nessa terra. Nós temos que orar, nós temos que jejuar pelos nossos filhos. Mães, você tem um poder que você talvez não tenha nem noção do poder de intercessão que você tem. Glória a Deus pela vida das mães. Joquebede cuidou com tanto carinho e zelo do cesto, porque no seu coração ela tinha certeza de: mãe, eu não vou perder o meu filho. Eu não vou perder o meu filho. Mas então ela lança a criança no rio Nilo. O Nilo nos ensina que nem sempre fé é segurar a promessa em nossas mãos. Mas a maior prova de fé é quando nós entregamos nas mãos de Deus a nossa promessa. Porque aquilo que entregamos para Deus, Ele nos devolve potencializado. Ela lançou sobre as águas um menino escravo, mas ela recebeu de volta um príncipe. Minha esposa que falou pela manhã: quantos pais não têm lançado seus filhos, com medo de perder os filhos? Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração de missionários. O pai está dizendo: não posso, não vou deixar meu filho ir. E aqui eu não estou falando só para as mães, tá? Pais e mães, não retém aquilo que Deus tem para os seus filhos. Não retém aquilo que Deus tem para os seus filhos. Quando confiamos incondicionalmente em Deus, aquilo que os olhos humanos parece perda, Deus transforma em restituição. Deus transforma em restituição. Eu não sei do que vocês tiveram que abrir mão em suas vidas, mães, para poder cuidar dos seus filhos. Se foi o trabalho, se foi o estudo, alguns sonhos. Mas se é propósito de Deus, eu quero nessa hora, no nome santo de Jesus, levante suas mãos. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de restituição. Aquilo que para você talvez foi perda, não. Deus está dizendo: você abriu mão para cuidar de uma promessa. Pode ter passado os anos que foi. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite uma palavra de restituição, no nome santo de Jesus. Joquebede nos mostra ser uma mulher muito inteligente. Muito inteligente. Porque você acha que foi coincidência de ela lançar o menino num determinado horário, aonde a filha de Faraó ia tomar banho, então ela lançou num horário e num lugar. E ainda ela diz para a filha dela, Miriam: vai lá, fica de olho. Vocês perceberam que no relato bíblico, quando a filha de Faraó encontra o menino, Miriam volta para a mãe e diz: ó, a filha de Faraó encontrou ele. Miriam vai direto na filha de Faraó e leva uma solução. Aqui fica muito claro que mãe tem mesmo um sexto sentido, muito apurado. Quem aqui nunca escutou da mãe? Não vai lá não, que vai dar ruim. Ou então estava um solzão quente, leva um guarda-chuva que vai chover. Você, não vai não. Mãe sabe das coisas. Mãe sabe das coisas. E nós, filhos, temos que prestar atenção no que elas falam, pois elas cuidam como ninguém, e a todo momento têm protegido as nossas vidas dos perigos externos. Quando a filha de Faraó encontra o menino, certamente Deus tocou no coração dela, e ela logo se apegou ao menino. E Miriam, que estava acompanhando toda a situação, se apresenta para levar a solução. Por que levar a solução? Porque realmente existia um problema. Porque a Bíblia vai dizer que ela diz: é filho dos hebreus. Lembra, o decreto não havia sido revogado. O decreto ainda é morte para o menino. Mas então, nós aprendemos uma lição aqui com Miriam. Seja a pessoa que leva soluções, porque o problema é muito fácil de identificar. Resolvedores de problemas salvam vidas. Geradores de problemas causam mortes.
Eu não sei você, mas eu quero ser resolvedor de problema, amém? Então Miriam apresentou para a filha de Faraó a solução. E logo de imediato a princesa concorda. Ela adota a criança e chama a própria mãe do menino para cuidar dele, até que estivesse maior. Joquebede não só recebeu em seus braços o menino são e salvo, como também a anulação do decreto de morte, porque agora ele é filho da filha de Faraó. E de bônus, ainda recebeu um salário para cuidar do filho que ela já cuidaria de graça. Muitas bênçãos sobre a nossa vida estão retidas porque a gente tem medo de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente quer segurar com unhas e dentes aquilo que Deus mandou a gente largar. A gente quer brigar por aquilo que Deus mandou a gente entregar. Ela entregou, mas ela recebeu. Ela entregou, mas ela recebeu. A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Quando cuidamos do que Deus nos deu, Ele move o que parece impossível a nosso favor. Você já imaginou que da onde saiu o decreto de morte será o local que Moisés vai morar? Aqueles que queriam matá-lo serão os que lhe darão abrigo, roupa, comida e estudo. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu ouvi uma história há alguns anos e recentemente escutei novamente, muito interessante, queria compartilhar com vocês. Se você já escutou, tenha um pouquinho de paciência, escute novamente. A história diz que um dia uma mulher ligou na rádio e ela estava passando por necessidade. Então o radialista diz assim: se você que está ouvindo sintonizado nessa rádio e quiser ajudar, o endereço dela é esse. Do outro lado estava um homem que servia a Satanás. E ele fala: eu vou fazer uma pegadinha com essa crente. Eu vou no mercado, eu vou comprar um monte de coisa e vou na casa dela levar e entregar. E quando ela estiver toda feliz que recebeu essa oferta, eu vou dizer: Satanás que mandou te entregar. Então ele faz isso, ele com o endereço em mãos, ele vai ao mercado, ele enche uma caminhonete de compras. Essa parte da caminhonete é por minha conta que eu estou aumentando a bênção. Então ele chega à porta da mulher, bate palma, ela vem e ele começa a descer com as sacolas. Quando ele termina, ele pergunta para ela: a senhora não quer saber quem foi que mandou isso? E ela nos dá uma lição, ela diz: quando Deus manda, até Satanás obedece. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa hora. Vamos fazer algo profético aqui. Eu sinto no meu espírito palavras de decreto que foram lançadas sobre algumas vidas aqui. Talvez o seu nome foi dado a feiticeiros. Talvez o seu nome esteja rodando nas casas de magias. A palavra de Deus nos diz que Baraque contratou Balaão para profetizar contra o povo de Deus. Mas Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênção. E nessa hora, no nome santo de Jesus, nós repreendemos toda palavra maldita contra esse povo, meu Deus. Que o seu anjo agora de fogo visite qualquer lugar onde esteja o nome dos meus irmãos. E que o Senhor agora, no nome de Jesus, anule todo decreto de morte. No nome santo de Jesus. Porque nós somos os teus filhos. Nós somos o teu povo escolhido. O teu povo abençoado, meu Deus. Que o Senhor possa repreender agora todo espírito de aborto. Aborto físico e espiritual. Coisas que começamos e não terminamos. E sim, Pai, gravidez também. Que o Senhor agora quebre, Senhor, todo o laço do maligno.
sobre a vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. E só quem acredita, dá uma salva de palmas para Jesus nessa hora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Joquebede foi uma mãe perseverante. Continuou acreditando na salvação do seu filho, mesmo quando todas as circunstâncias diziam que não daria certo. Ela não ficou de braços cruzados esperando ver o que iria acontecer. Ela se levantou e fez acontecer. Não podemos apenas entregar os nossos filhos a Deus. Temos que fazer a nossa parte. Joquebede ensinou o seu filho que mesmo estando dentro do palácio, ele pertencia a um povo. Mesmo aprendendo todas as ciências e conhecimentos do Egito, ele tinha um Deus todo-poderoso, um Deus que havia feito promessas para seu povo. Ela ensinou o seu filho a amar o Deus que ela amava. Nossos filhos vão crescer, eles vão ter contato com o mundo lá fora, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, seja na vizinhança. A obrigação de dizer para o nosso filho qual o Deus que ele serve é minha e sua. A obrigação de dizer para os nossos filhos, para que ele aprenda a amar o Deus que nós amamos, a obrigação é minha e é sua. A responsabilidade de levar nossos filhos para perto do Deus que nós servimos é nossa. Com o passar do tempo, nossos filhos vão ter contatos lá fora. Mas quero hoje, em nome de Jesus, quebrar uma palavra de maldição, que muitas das vezes nós mesmos lançamos sobre os nossos filhos. Talvez você já falou, ou já escutou alguém falando, a gente cria filho para o mundo. Eu estou criando meu filho para o mundo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou criando meu filho para a glória do Senhor Jesus. Meu filho vai ser conhecido como um homem de Deus aonde ele estiver. Aonde ele estiver. E para isso for, ele vai entrar no meu quarto todas as vezes e vai pegar eu e minha esposa de joelhos orando. O exemplo vem de casa. A educação vem de casa. A fé vem de casa. Não espere alguém subir nesse púlpito e ministrar uma palavra para que a fé seja despertada no coração dos seus filhos. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que ele ouça da palavra de Deus dentro das nossas casas. Porque a autoridade sobre os nossos filhos está sobre nós, que somos pais e mães. Nós temos autoridade sobre ele. Não transfira essa autoridade. Joquebede é apenas uma das mães que a Bíblia nos apresenta. E foi a que Deus colocou em meu coração para falarmos nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Sua coragem, fé, inteligência e perseverança nos ensina como devemos cuidar e direcionar os nossos filhos, mesmo em situações complicadas. Mesmo em situações complicadas. Essa mulher nos demonstra com muitas atitudes que é possível haver salvação, mesmo em decreto de morte. Ela nos mostra, com inteligência e sabedoria que Deus derramou sobre ela, que existe um momento certo de nós liberarmos os nossos filhos. Ela não lançou o menino de qualquer jeito, ela preparou. Nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus manda, mesmo que talvez o coração de mãe, o coração de pai fique apreensivo. Mesmo que o coração de mãe fica saudoso. Quantas mães talvez nunca ficaram longe dos seus filhos, nem que sequer uma noite. Mas eles estão crescendo e Deus tem um propósito para a vida deles. Deus tem um propósito para a vida deles. Nós já escutei algumas vezes pessoas que vieram de fora e ministraram sobre esse altar dizendo: Deus está levantando missionários, Deus está levantando pastores, pessoas que vão para as nações. Talvez você esteja com esse missionário na sua casa, debaixo das tuas asas, e Deus está dizendo assim: libere a bênção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Se você está com a sua família aqui hoje, se aproxime dela aí. Dá um abraço aí na tua família. Se você está sozinho, chega perto de alguém, porque nós somos uma grande família. E agora eu gostaria, em nome de Jesus, se aqui tem filhos, os pais, ou se você também é pai e filho, que você possa orar agora pela sua mãe. Que você possa liberar a palavra de bênção sobre ela. Que você possa dizer nessa hora: Senhor, abençoa ela. Ajuda ela. Nós, maridos, temos a nossa importância também na educação dos nossos filhos. Mas falando por mim, eu saio de casa tão cedo e chego tão tarde. Durante o dia inteiro, minha esposa está com as crianças. Obrigado, minha esposa. Obrigado por ser a mãe que você é para os nossos filhos. Obrigado, mães que aqui estão. Porque assim vocês abriram mão talvez de muitos sonhos, muitas coisas. Quando eu era criança, eu via os meus primos ganhando presentes. Eu lembro de um fato, meus primos, quando lançou um tênis Mizuno, e meus primos todos ganharam. Então um dia minha mãe saiu de casa e falou: filho, eu vou na rua, vou comprar um tênis para você. Eu falei: ei, glória. Minha mãe chegou com um tênis que não era o Mizuno. Eu falei: acho que faltou glória. E eu confesso para vocês que eu fiquei chateado por alguns dias. Mas com o passar do tempo, quando eu me tornei pai, eu entendi que talvez ela não me deu aquilo que ela queria, que eu queria, mas ela me deu o melhor que ela podia. Filhos que estão aqui hoje me ouvindo, seja presencial ou online, agradeçam pelo pai e pela mãe que vocês têm. Talvez o que você está comendo não é aquilo que você gostaria. Talvez o que você está vestindo não é aquilo que você gostaria. Mas tenha certeza que eles estão te dando o melhor que eles podem. Honre teus pais. A palavra de Deus nos declara, e é um primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Existem tantas pessoas morrendo porque desonram os seus pais. Jovens com um futuro brilhante pela frente. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, agora abençoando as mães, porque sabemos da importância que elas têm, meu Deus. Eu em especial agradeço pela minha mãe, Senhor, e agradeço também pela mãe dos meus filhos. Que a tua igreja, meu Deus, possa sim ser uma igreja movida por gratidão a ti, Senhor, mas que nós não venhamos desonrar os nossos pais. Espírito Santo, nesse dia, meu Pai, que deveriam ser todos os dias, do altar nós liberamos uma bênção especial sobre as mães, que elas possam se sentir amadas, que elas possam se sentir respeitadas. Ei, filho, você já deu um abraço bem gostoso da sua mãe hoje? Você já disse para ela o quanto ela é importante? Você já disse para ela o quanto você a ama? Se existe aqui alguém hoje que por qualquer que seja a situação tem raiva, ou deixou um tempo de falar com a mãe, eu te encorajo, ao término desse culto, escuta o que eu vou te dizer. Deus está me dizendo que você tem que ligar para ela hoje
e se reconciliar. Escute, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Vocês têm que se reconciliar, porque disso depende a sua vida. Disso depende a sua vida. Correntes foram quebradas nessa noite. E o inimigo não está feliz com isso, mas maior é o Deus que nós servimos, que nos mostra e nos orienta. Pai, abençoa teu povo, meu Senhor. No nome de Jesus. Que as famílias estejam guardadas debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Que assim como as mães relatadas na Bíblia, nós possamos ter fé, Senhor. Nós possamos acreditar, meu Pai, que o Senhor tem guardado os nossos filhos. Assim como o Senhor me mostrou naquele dia, que o Senhor tem guardado o meu pequeno, o Senhor tem guardado os meus outros filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por proteger a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. E eu gostaria agora de pedir uma salva de palmas, primeiramente para Jesus. A melhor que você puder. A melhor que você puder. E uma salva de palmas para as mães. Para as mães. Aleluia. Aleluia.